Ei, chegou a hora! De estudar a lição! Ângelo, você sabe o porquê que eu gosto da quarta-feira? Não faço a menor ideia. Porque na quarta-feira tem feira na frente de casa e tem pastel pra mim comer. Opa! Ah, moleque, então a quarta-feira é um dia legal pra mim. Já estamos chegando no meio da semana, já tá se caminhando para o fim. E eu convido você a estar conversando agora comigo e o Ângelo sobre o momento hipertexto, que é a palavra-chave da semana. E, nossa, impossível, né, não saber qual que é a palavra da semana, já que falamos tantas vezes, né? Sem chance, a palavra da semana é cruz. O que você entende sobre essa palavra? Então, cruz é simplesmente aquele sinal de uma linha horizontal com aquela linha vertical cruzada ali, né? Se a gente for cru, é isso. Certo. Mas quando Cristo morre numa cruz, ele pega esse significado muito técnico, muito simplista, e ele transforma numa coisa assim incrível, né? Maravilhosa. Então, eu diria que no momento em que Cristo morre ali, cruz passa a significar salvação. Olha que legal. Aí sim, a minha visão sobre cruz é que, como a gente comentou, ela era um instrumento de vergonha, né? Era usado pelos romanos para condenação de malfeitores, de pecadores, né? De pessoas que fizeram coisas ruins ali dentro do império. Mas ela foi e virou um instrumento de salvação. Ela é um instrumento de perdão. E ela também é a nossa vitória. Porque sem ela, nada disso aqui estaria acontecendo. Disso. A gente nem estaria gravando esse vídeo aqui. Não estaríamos online com Deus. Vamos lá, Ângelo. Então agora você passa o verso pra mim aí. Beleza. Tu vai ler... Não, na verdade eu vou ler, né? É você que vai ler? Eu vou ler Romanos 12, 1. Não, você vê como o Luan é fominha de Bíblia, né? Queria tirar o meu verso. É que você tá com a Angels, pô. Tem que ler aí, porque... Vamos lá. Então, Romanos 12, 1, gente, se você estiver acompanhando nós aí, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eita. E aí, Luan, tem uma treta aí pra gente resolver. Manda. O que é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? São 3 palavras. Né? Exatamente. 3 características aí. Chaves. Ângelo, é o seguinte. Nós temos então o sacrifício de Jesus, mas também nós temos o nosso sacrifício. A salvação, ela é uma via como um trem, certo? Um trilho. O trem não vai andar sem o trilho da direita e sem o trilho da esquerda. Correto. Precisa dos dois. Vai descarrilhar. Então, se não tiver os dois e em perfeitas condições, por isso que tem que ser santo, agradável a Deus, não tem como o trem andar. Então, o trem seria a salvação, seria dar certo a vitória, né? Que você está andando com Cristo. Então, Deus, ele é sem falha. Tenha certeza que o trilho dele não vai estar em perfeições, não vai ter imperfeições. Mas o nosso tem. Nós somos falhos, nós erramos, só que somente com as forças de Cristo, ligados através da... Sabe aquela madeira que liga os dois trilhos? Sim, É a perfeitamente. cruz. É o que liga nós a Deus. Sem a força que nós ganhamos de Deus, é impossível a salvação dar certo. Então, o sacrifício santo é agradável a Deus, sacrifício vivo, é a nossa santificação. Resumindo, basicamente, seria isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Então tá aí uma coisa super importante para o pessoal fazer uma autoanálise em casa, né? Será que o sacrifício deles está sendo vivo, santo e agradável a Deus? A gente deve se perguntar isso sempre. E todos os dias, como você Exatamente, sempre mas... enfatizou. Luan, lê pra gente aí o texto de Hebreus 9:22, pra gente discutir um pouco sobre isso também. Esse daqui diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ângelo, aqui a Bíblia claramente está se referindo a Jesus, certo? Graças a Deus. Que sem o derramamento de sangue dele, não teria a remissão de pecados, nós não poderíamos ter o perdão dos pecados. Ok, mas pegando o gancho de Romanos 12:1 que nós acabamos de ler, certo, precisa ter um sacrifício nosso também. Okay. Esse sacrifício nosso é
é o que o pessoal sempre fala, que é a remissão do eu. 2 letrinhas, mas essas 2 letrinhas são muito complicadas. é a origem de todo o mal, né? Exatamente. Quando Lúcifer olhou para si e falou, eu sou o cara, aí começou a desgraça que nós vivemos hoje. Mas se nós não temos a remissão do eu, o nosso sacrifício, será que tem também remissão de pecados? Não, não tem. Houve um momento na história desse planeta, antes da entrada do pecado, em que o eu dos humanos era um reflexo do caráter de Deus. Então estava tudo ali junto. Então não havia nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dicotomia. Mas no momento que o pecado entra e a gente se corrompe, o nosso eu passa a ser oposto ao de Deus. E o pecado é gerado por isso. Eu deixo de atender à vontade de Deus e eu passo a atender à minha vontade. Ou seja, para que essa situação de pecado ela possa ser revertida, ela possa ser exterminada da minha vida, eu preciso me livrar desse eu preciso oferecer a mim mesmo, a minha vontade em sacrifício, para que Deus possa fazer a vontade dele dentro de mim. Certo. Senão, não existe processo de salvação. É uma via de mãos duplas. Então, o sacrifício também exige de cada um de nós. Então, que Deus nos dê força, Ângelo, para que a gente faça isso. Porque não é fácil, viu? Não é fácil. Negar essas 2 letrinhas, rapaz, é difícil. Exatamente. Acho que todo mundo tem a sua porção de luta consigo mesmo, né? Sim. E todo dia a gente tá lá, não, hoje eu vou conseguir. E aí a gente cai de novo. Mas o Deus está aí para dar forças pra gente. Sempre tem um sol depois do céu nublado. Sim, sempre tem. É isso aí, gente. Então vamos lá. Fique com Deus e até o vídeo de amanhã. Valeu, a gente se encontra.